É óbvio que o Legarda vai ser desses santos que são prediletos por Deus. Não é exatamente que nem você que teve uma vida de pecado, ou de erro, ou de descobertas, ou de crise, e aí Deus te colocou numa situação onde você escolhe claramente o que você vai fazer da vida. Se você segue um caminho, ou se você segue outro. Não, o Legarda, obviamente, é um dos santos prediletos. E os prediletos são aqueles que, assim, ou eles não tinham escolha, ou dificilmente tinham escolha. Deus seria que nem diz o profeta Jeremias. Deus seria tão sedutor que seria impossível dizer não. Então, eu gosto de Jeremias porque ele reclama com Deus. Ele chega lá, não, Deus, o Senhor me chamou como profeta. E aí, assim, o Senhor me seduziu, seduzido eu fiquei. Não tinha como dizer não. Só que eu vou dizer uma coisa pro Senhor, eu não gosto de ser profeta não, viu? E por mim, eu não queria ser profeta. Quando puderem ler o Jeremias, talvez para mim, é o profeta que tem a história mais bonita do Antigo Testamento. E aí, assim, a gente está diante de uma menininha de 3, 4, 5 anos que contempla a luz incriada. Tá, eu sei que toda criança tem uma abertura maior ao mundo espiritual. E isso é fato, constatado pelos próprios doutores. Você tem Santo Agostinho falando disso, São João Damasceno falando disso, Santo Tomás falando disso. Tipo assim, essas coisinhas que criança diz assim que tá vendo vulto aqui e acolá, viu anjo, viu não sei quem vestido de branco, nem sempre é mentira ou imaginação infantil. É factual que crianças têm uma abertura maior. Só que, meu filho, eu via vulto, eu via olho preto não, olho vermelho no escuro, quando era pequeno. Assim, a gente tá falando de uma menininha de 3, 4 anos que vê a luz incriada. Qual que é a grande primeira diferença da psicologia de Santa Hildegarda para qualquer outra que você vê por aí? Pelo menos eu só vi ela fazendo essa distinção. Ela vai dizer assim: existe o corpo, existe a alma e existem os 5 sentidos. Ela diz que tem corpo, o ser humano tem corpo, tem alma e que tem os 5 sentidos. Tipo assim, lá no Chivias mesmo, logo no início, ela deixa claro que o ser humano é dividido, não é no início não, é na quarta visão. O ser humano, assim, ele é dividido em 3 veredas: corpo, alma, 5 sentidos. Isso já é estranho. Por que ela está distinguindo os 5 sentidos do corpo, sendo que toda a filosofia, quando fala de 5 sentidos, coloca os 5 sentidos como propriedades do corpo. Não, para Hildegarda é diferente. Para Hildegarda, uma coisa é corpo, outra coisa é alma, outra coisa é 5 sentidos. Entre a alma e o corpo estão os 5 sentidos. Você olha para isso e assim, qual que é o grande risco? Ah, mas isso é uma discussão teórica, tá, meu filho? Não, não é assim. Não é assim que você lê um autor. Nem precisa ser nem santo. Tipo assim. Aí você tem que reconstituir com a sua imaginação. Que tipo de imaginação, que tipo de experiência, que tipo de vivenciação uma pessoa tem que ter para distinguir radicalmente o corpo dos 5 sentidos? E o Legarda vai dizer que o corpo tem a ver com comer, com sentir fome, com todo o aparato fisiológico de ter órgãos, né? Só que os nossos 5 sentidos, tato, paladar, olfato, visão, audição, essas 5 coisas, elas estão se manifestando no corpo, mas não são o corpo. Que tipo de experiência a pessoa tem que ter na vida para concluir assim? E é por isso que eu chamei a atenção para vocês, desde o início, pro fato de Hildegarda ser uma pessoa completamente excepcional. Assim, meu filho, é evidente que uma pessoa que com 3 anos de idade contempla a luz incriada, ela vai ter uma visão sobre a própria visão completamente diferente de um ser humano comum. A maneira que essa pessoa vai ver o que é visão, o que é tato, o que é olfato, é completamente diferente da maneira que a gente vê.
mesmo se for sobre uma ótica filosofada. Isso é uma coisa que eu não cheguei a falar em nenhum encontro, mas o que nós vemos hoje na ciência moderna sobre os cinco sentidos está muito longe da sabedoria antiga, muito longe. Porque a grande questão na filosofia antiga e medieval é do sentido qualitativo dos cinco sentidos. O que a ciência moderna vai te dar? A ciência moderna vai te dar a descrição de quantidade, quantitativa. Ou seja, quais são os fenômenos quantitativos que precisam ocorrer para que os teus cinco sentidos ocorram. Aí eles vão explicar que a imagem vai tocar não sei aonde no teu olho, isso vai ser refletido não sei como e tal, e essa mensagem, através de um impulso elétrico, vai ser mandada para o teu cérebro. Ou seja, é o fenômeno material em si. Por que o nosso tato sente atrito com as coisas? A ciência moderna vai dizer que os elétrons que ficam na camada mais superficial dos átomos, eles repulsam, né? Porque eles têm um mesmo tipo de carga negativa. E aí, bom, quando um elétron chega muito próximo de outro elétron, sendo de átomos diferentes, eles se repulsam. Essa repulsa vira impulso elétrico, daí o nome elétron, e vai caminhar por uma cacetada de neurônios ou de terminações nervosas, e vai ter algo no teu cérebro que vai fazer você interpretar no milésimo de segundo, porque tudo isso funciona na velocidade da luz, que você tocou numa coisa áspera ou macia. Você tem essas descrições. E essas descrições são boas para a medicina. Mas a maneira que os antigos viam como se dá os cinco sentidos, assim, é uma outra categoria de análise. Porque os antigos vão, por exemplo, eu não vou comentar sobre isso não, mas é só para trazer o fato de que é diferente a visão antiga da visão moderna. E assim, mesmo Hildegard estando na visão antiga, assim, ela ainda está sendo diferente. Porque os antigos iriam dizer que tem a ver com as quatro qualidades. Tudo que existe fisicamente possui quatro qualidades, que tem a ver com tanto o limite quanto o centro. Então você tem umidez e secura, e você tem em relação a como essa coisa mantém as próprias partes ou não, calor e frio. E a maneira que essas qualidades são dadas, a maneira que essas qualidades se organizam, é que geram os determinados estímulos que nós sentimos. Então, assim, existe uma filosofia pesadíssima na antiguidade só sobre os cinco sentidos, para atentar você a coisas que você não está percebendo. Tipo, se você olhasse da maneira correta, você acharia estranho o fato de você sentir coisas com a sua mão, por exemplo. Por que é estranho? Dependendo de como a coisa é, você sente isso e aquilo. Por quê? Aí você vai e pode cair na esparrela de descrever isso quantitativamente. Assim, meu filho, presta atenção. A descrição material das coisas, como no laboratório você consegue ver, não explica. Fato é que isso é uma coisa que todo mundo pode experienciar aqui. Existe um tanto de espiritualidade em cada um dos cinco sentidos. Não concordando primeiro com Hildegard, ou seja, não entrando no que ela vai dizer pra gente, daqui a pouco a gente vê. Mas é óbvio que, pelo menos, o final de cada um dos sentidos é espiritual. Porque vai do corpo até a tua alma. Se você sabe que você está vendo, você sabe que você está tocando. A maioria para na metade, fica no composto, né, onde a alma junta o corpo. É daí que vem o pecado, ou os pecados do apetite compulsível. Por exemplo, você pode usar seu tato para sentir prazer. Porque assim, o tato transcende o prazer. O tato quer te dar outra coisa que vai além do prazer. Às vezes ele dá prazer. Isso já começa a ser estranho pra gente, porque a nossa época perdeu completamente. O que vem além do prazer? Sabe? Se o meu tato vai fazer eu sentir calor, frio, aspereza, maciez e outras características, e isso pode me dar prazer ou desprazer, o que vem além disso? E a filosofia antiga vai ter assim, muita coisa para dizer. Muita coisa para dizer assim, do que a visão dá, do que a audição dá, etc. Só que Hildegard, mesmo dentro desse contexto, ainda assim vai se destacar. E o fato, assim, a explicação disso é que
a maneira que ela lida com os cinco sentidos, desde pequeno, ou seja, quando o caráter dela está sendo construído, já era diferente. Por mais que nós tenhamos santos gigantescos, aliás, o mais sábio dos santos, não é à toa esse epíteto para ele. Santo Tomás, você ainda está falando de uma pessoa que teve uma infância mais ou menos comum e depois descobriu a santidade na adolescência. Assim, já tem muita coisa construída na infância. E por mais que você possa ser santo na adolescência, santo na juventude, eu estou falando de coisas assim, tão banais na alma, mas tão banais, assim, tão basais na alma, que mesmo o cara chegando na sétima morada, isso não vai mudar. Algumas coisas vão mudar, mas tem coisas que não vai mudar. Deus da infusão de graça não vai mudar. E olha só, deixa eu te contar uma novidade. Deus não gosta de ficar mudando muita coisa em você.